Olá, meus queridos, estamos aqui na nossa última edição do Pod Integrar 2023. E estamos aqui com o tema nada mais, nada menos do que gratidão. Isso mesmo, gratidão a todos vocês que estiveram conosco aqui ao longo desse ano, né, que acompanharam o nosso programa, o nosso trabalho. E estou aqui com o Islânio, né, para que a gente tenha um bate-papo, uma bela retrospectiva, né, para que a gente possa aqui compartilhar tudo o que a gente viveu dos melhores momentos de 2023 aqui no Pode Integrar. E aí, Islane, o que é que você tem para iniciar aqui compartilhando com a gente? Não, é só, de fato, colocar a pauta da gratidão em questão, né? Porque foi uma temporada longa, uma temporada riquíssima. A gente começou com uma ideia, mas que acabou no caminho indo tomando outros corpos, outras formas, né? A Verdade. princípio, a gente pensou em fazer um programa restrito para a questão do autismo, mas aí é, há um texto, né, de Nietzsche que diz que um abismo chama outro, e aqui nesse caso é um tema, vai chamando outro tema, e quando a gente já vai pensando, já vai entrando assim, Pois é. e assim, nesse sentido, a gente conseguiu colocar nessa mesa aqui diversos nomes, né, nomes de peso, Isso, importantes, né? nomes importantes aí que trouxeram contribuições significativas de assuntos que foram do autismo, TDAH, educação, né? Então, assim, efetivamente foi uma temporada riquíssima e que estreou aqui para Maceió uma realidade que até então a gente não tinha, que era a realidade de ter a saúde falada de uma forma tão séria. Porque a gente sabe que no limite o assunto, né, da saúde mental, de certa forma, da neurotipicidade, em certo sentido, ele é muito falado, todavia de uma forma muito vulgar, de uma forma muito rasa, né? E a gente conseguiu trazer para cá nomes que trataram o assunto com a seriedade que merece ser tratado. Então, nesse sentido, ponto para a gente de um projeto que se iniciou aí. É assim, a gente pode falar em termos de objetivos alcançados, né? Acho que o principal, assim, era esse, né? O nosso objetivo de trazer um conteúdo que valesse a pena, né? Que realmente trouxesse um diferencial para o público que a gente estaria alcançando e que hoje temos vocês como os nossos convidados especiais. A gente decidiu fechar nesse ano com vocês. Não trouxemos nenhum convidado porque vocês hoje são nossos convidados, né, especiais para essa mesa. E o principal objetivo era esse, né? E a gente alcançou, graças a Deus, com muito trabalho, com muita maestria, com muita ética e com as parcerias, né? Que o nosso trabalho, enfim, a gente também alcança com um grande objetivo, é a credibilidade. Isso é algo muito sério. E que bom que a gente pode contar com esses profissionais e trazer aqui para nossa mesa para contribuir de uma forma realmente verdadeira, né? Tudo que a gente trouxe para aqui foi com esse objetivo, porque é o que a gente vive, é o que a gente nutre no nosso dia a dia, né? No trabalho. E foi muito bom ter essas trocas aqui com cada nome, né? Que passou aqui conosco. Falando assim, parece mais uma fala de despedida, né? E é, no fim das contas. A gente vai agora em janeiro tirar umas férias, né, para dar uma respirada, né, e pensar na recomposição desse novo programa, né, para ano que vem, né? 2024 tá chegando aí, que é já já no fim das É. contas, né? E a ideia é que a gente vá formulando aí um novo modelo, um novo projeto, Uhum. para que a gente continue trazendo qualidade, né? Porque Isso. no limite a nossa bandeira, a nossa missão é trazer a discussão da saúde mental com a qualidade que merece ser trazida, né? Então, Isso.
vai ser um longo janeiro, né, de dor de cabeça boa, né, para fazer os neurônios pensar, ativar aí o modo criativo, para a gente trazer aí ano que vem, né, uma nova modalidade, um novo modelo, né, um novo projeto, para que a gente continue falando de saúde mental de uma forma séria e com Isso. bastante qualidade, que é a nossa principal bandeira hoje. É isso aí, gente, né? A gente está aqui, eh, como a Slane falou, encerrando a nossa primeira temporada, né? E teremos aí o mês de janeiro, como ele falou, para poder dar essa breve pausa para que a gente projete de uma forma ainda mais eficaz, ainda mais satisfatória, a nova temporada que vem aí para 2024. E, obviamente, com o mesmo objetivo, mas com novas estratégias, um novo formato, com certeza trazer novidades aí, especialmente para vocês. Agora, doutora Filonília Rendel, é, pensando é, de uma temporada que passou e passou rápido, como é chegar ao fim dessa temporada, olhar para trás e pensar que lá atrás você não queria, Verdade, gente. você não queria de jeito nenhum esse papo de podcast. Então, né, já que a gente está falando de gratidão, a primeira coisa que eu pensei em dizer era lhe agradecer, Mas é nada. né? Gente, como eu já mencionei aqui, né, podem muitos de vocês não terem ouvido, mas Islândia levou cerca de 2 anos para poder me convencer de fazer um podcast. Se eu fosse um É, advogado, seria um bom, né? 2 anos ali insistindo para ganhar a causa. pra ganhar a causa, exato. Ele sabe, me conhece, né? Assim, eu não consigo me, me propor a fazer nada sem eu ter certeza de que eu vou estar fazendo da melhor forma, com seriedade, com cuidado, com organização. Então, a gente que trabalha, né, não só atuando, mas na linha de frente, né? Eu tenho uma clínica, eu tenho N pessoas aí que dependem dos meus cuidados, e isso já exigia muito de mim. E somado a isso, pode não parecer para muitos hoje, mas eu ainda sou uma pessoa tímida, né? Já fui muito pior. Hoje ainda tem aqueles resquíciozinhos, porque faz parte, né, dos traços de personalidade, né? Sou introspectiva e para estar aqui falando, posso falar bonito, mas ter a habilidade, mas me colocar nesse post, nessa situação, né? Me posicionar não é nada, digamos assim, tão fácil para mim. Então, por mais que Islane tenha dito, passou rápido, de fato passou rápido. Mas foi um movimento rápido, mas intenso. Então, no início, enfim, teve momentos que eu pensei, me saí bem e tal, mas aí tiveram temas bastante desafiadores. Então, isso exige muito estudo, né? A gente tem que se organizar. Islânio sempre ali, vamos fazer as pautas, vamos se reunir, vamos estudar os temas para poder levar um conteúdo cada vez melhor, explorar, né, da melhor forma. Confesso que foi bem difícil, mas a gente conseguiu, né? Enfim, chegar até aqui. E para mim é uma realização, né? Mais uma realização profissional e pessoal também de estar nesse lugar, de me comunicar e trazendo para um público, expondo, né, para um público bem maior, aquilo que eu já falava no meu dia a dia, já falo há anos, né? Com quem convive comigo, com quem trabalha, das minhas crenças em relação a como a fonoaudiologia e a multidisciplinaridade, a atuação na saúde mental precisa se posicionar. E eu nunca deixei de dar minha cara para bater quando era necessário realmente, de fato, polemizar temas que eram, de fato, necessários, né? A gente discutir, a gente se aprofundar, a gente cutucar mesmo ali para que a coisa pudesse melhorar. Então, quem me conhece também sabe que quando eu vejo algo errado, algo que não está sendo posicionado da melhor forma, eu
intervenho, e enquanto as coisas não fluírem, eu não sossego. E é isso, né? Acho que estar aqui para mim foi mais uma realização nesse sentido, principalmente, de me posicionar, e a decisão que eu tomei para estar aqui foi: eu não posso ser egoísta de ter adquirido tantos conteúdos valiosos ao longo da minha trajetória como profissional e reter essas informações apenas para mim. Então, eu fiquei refletindo muito sobre se eu, de fato, daria mais esse passo na minha carreira profissional, né, com o podcast. E o motivo que me fez tomar essa decisão foi esse. Então, eu sei que eu tenho muito, né, a contribuir, a compartilhar com um público que muitas vezes está aí sem informação ou com informações equivocadas. E aí eu me senti na responsabilidade de tomar essa decisão, de dar esse passo. E a gente está mantendo aí, né, todos os meses, e chegar até hoje aqui no último programa do ano e satisfeito, né, com toda a nossa trajetória. Se arrepende? Não. Não, por mais difícil que seja. Porque para muitos pode parecer assim, né? Chegar lá, né, num estúdio muito bonito, muito bem, né? Vestida muito bem e se expressando bem, levando altos nomes, se posicionando, talvez a imagem que o outro tem é de um posicionamento, né, até de superioridade, né, por conta do nome que eu conquistei como profissional, mas não é, gente, isso faz parte. Isso vem naturalmente, né, enfim. Mas não me arrependo, eu acho que faz parte da missão que eu abracei para minha vida enquanto profissional, enquanto pessoa. E se a gente fica estagnado numa zona de conforto, a gente não cresce. E quem está sobre os nossos cuidados, sobre a nossa responsabilidade, também, né, acaba retrocedendo. Então, essa responsabilidade, ela vai além. E a gente precisa realmente assumi-la na totalidade. É aquilo que eu sempre reforço. O mundo hoje é digital, ponto. Né? E por mais que não goste do mundo Verdade. digital, por mais que tenha as aversões, por mais que não se tenha intimidade, é necessário se integrar a esse mundo ou vai virar um extraterrestre, né? É Porque verdade. se o mundo é digital e eu não estou dentro dele, eu estou fora. Logo, eu sou um extraterrestre nesse sentido, né? E nesse É mais um sentido, desafio. é, Para mim é mais um desafio. Eu sempre digo que, para mim, parece que eu nasci no século errado, sabe? não só você, mas muita gente, mas é aquilo. Exatamente. Se você não se apropria das ferramentas que o mundo Uhum. hoje usa para funcionar, você fica para trás, né? E é aquela máxima de que não basta ser, tem que parecer ser. Porque se você é, mas ninguém sabe que você não é. A regra é essa, né? Isso é a máxima do marketing que vai funcionar para todos os campos de atuação profissional. Profissional que se preza, ele não apenas é, mas ele faz questão de mostrar que ele é. Por quê? Como é que o outro vai conhecer do meu trabalho? Como é que o outro vai ter acesso ao meu fazer, ao meu saber, se eu não me comunico com esse outro? Se eu não me faço conhecido para esse outro. E o se fazer conhecido para esse outro é usar as ferramentas que me permitirão isso, que hoje é o mundo digital. E nesse sentido, infelizmente, tem muitas pessoas que são boas, tem muitas pessoas que são relevantes, tem muitas pessoas que são necessárias, que estão sendo silenciadas, estão sendo pisoteadas por pessoas que não são relevantes, por pessoas que não Isso. são boas, mas que estão sabendo usar a ferramenta a seu favor. E aí, infelizmente, a desinformação está chegando nos ouvidos de muitas famílias, quando a informação que deveria chegar não está chegando, porque as pessoas que poderiam levá-las estão com receio de usar a internet para Exatamente. isso. Isso. E desde que eu comecei a realmente, né, botar a minha cara para bater nesse sentido, porque não é só esse lado bonitinho, belo de estar aqui,
né? Existe também o conteúdo quando ele chega nas redes sociais, e aí já era, porque a gente não tem controle nenhum, né? Vai embora e cada um que interpreta da sua forma. E a questão dos haters, né? Então, eu passei a ser bombardeada e, gente, como é que a gente está passando um conteúdo fidedigno e existem profissionais que distorcem, dizendo o que os pais, né, o que as famílias querem ouvir. Aí eu sempre falo sobre isso, porque as famílias, devido ao abalo que o diagnóstico traz, né, emocionalmente falando, elas estão numa posição de vulnerabilidade emocional. Então, quando alguém chega que diz, né, vende milagre, enfim, aquela coisa toda, eles acabam sendo consolados, né, confortados. E quando a gente chega para falar realmente o que de fato é um movimento adequado, o que de fato é verdade, o que tem que ser feito, que aí entra em choque com essa outra realidade, é bem complicado, né? Então eu passei por algumas situações já e assim foi interessante porque cada vez que vinha eu não cedi, não abri mão, não retrocedi, me posicionei, seja profissional que estavam, né, ali realmente tentando denegrir e eles vêm para denegrir a imagem, né? Isso é uma coisa absurda assim, mas que a gente sabe que existe e é do outro. Profissionais, gente que não tem nada a ver, é um curioso, digamos assim, e até pais, né? Pais de pacientes com algum diagnóstico que estão acostumados, né, a ouvir essas inverdades e acabam que se chocam quando vem a verdade, assim. Não conseguem alcançar aquilo que a gente está dizendo, parece que a gente está falando uma coisa de outro mundo e, mais uma vez, a gente sofre bastante retaliação. Mas o meu compromisso, quando eu falei, né, de tomar essa decisão, de me expor, de me posicionar para propagar o conhecimento que eu julgar necessário, que é devido e que envolve a minha ética profissional, isso não diz respeito ao outro, é um direito meu, e eu vou manter a todo custo, sempre que eu julgar necessário, principalmente quando a gente identificar que, na realidade, né, atual, digamos, os como é? Fugiu a palavra agora. Os Os haters? hypes. Não, os haters. Não, os haters não. Hypes, os do momento? Hype. O hype, né? Principalmente esses hypes aí. Ela tá, só rapidinho aqui, tá fugindo da palavra porque ela tá começando a se apropriar dos termos agora, mas Gente, como eu falei, né? Eu não sou muito aí, por mim, eu fazer meu trabalho no meu cantinho, sem holofotes, quieta no meu canto, sem precisar aparecer, mas a gente sabe a necessidade disso. Independente do mundo digital aí, né? Desse avanço, dessa cobrança natural, da evolução do ser humano em termos de comunicação, principalmente depois do período pandêmico, né? Que isso se tornou um fato, ou a gente faz uso das redes sociais para realmente se comunicar, ou cada vez mais está ficando difícil. Mas os hypes são aqueles temas, né, que bombam aí no momento e todo mundo só passa a falar disso nas redes sociais. E muitas vezes a gente vê profissionais se aproveitando disso. Se aproveitando para poder, né, surfar na onda. surfar na onda. Como a gente sempre diz, né? Tem um ditado que diz, me fugiu agora a memória assim, mas ele tem uma parte que fala sobre os lenços, né? Que vamos supor, até na hora que alguém morre, tem alguém que lucra com a morte, né? De alguém, seja vendendo vela na frente de um Enquanto uns choram, cemitério. tem os que vendem lenço. Pronto, por aí. O tema, Ditado. o ditado é esse. E eu imagino essa cena, assim, sabe? Quando eu era do interior, que tinha dia de finados, né? A cidade, tipo, de criança ao idoso ia vender vela na porta do cemitério. E eu via aquelas pessoas ali chorando, né? Lembrando dos seus entes queridos. Mas quem estava ali vendendo as velas, as flores, pouco importava. E, enfim, era um trabalho, logicamente, de forma respeitosa, mas fazendo um comparativo, né, de forma semelhante a esse tipo de movimento, é a pessoa que se aproveita da vulnerabilidade emocional do outro,
de um momento de sensibilidade para surfar na onda, e aí nesse movimento é onde entra o risco, né, de se ter uma dificuldade em relação a como a informação vai ser passada. E aí, uma vez passada, e tornando essas pessoas reféns dessa informação, quando a gente vem com conteúdo, né, fidedigno, com validação, com referência científica, fica bem difícil a gente conseguir contrariar, né? Porque é o caminho mais fácil. E o É, nosso, a gente sabe que é difícil. porque aí existe uma questão de estrutura do discurso, né? Eu vou entrar um pouco no meu campo, que não tem nada a ver com a psicologia, né? Existe uma questão aí chamada de estrutura do discurso. Na estrutura do discurso, que é usado para convencer o outro, a estrutura não é lógica. Quem usa do discurso, né? Aí os marqueteiros essa hora estão, mas assim, quem usa do discurso para convencer, eles pouco se apegam à lógica, porque a lógica não convence. O que convence? A dor. O que convence é a emoção. Então, o foco central de eu conseguir captar a atenção do outro ao ponto de convencer esse outro a fazer aquilo que eu quero que ele faça é eu me comunicar na emoção dele. Qual é a emoção que ele está sentindo? É o desespero? É dor? É medo? Então, eu preciso identificar que emoção é essa e me comunicar nela. Quem trabalha, por outro lado, com os elementos da ciência, com os elementos da razão, acaba que parte muito mais pelo campo lógico, de trabalhar com a verdade, com esclarecimento, mais na pegada lógica. E essa lógica, muitas vezes, confronta com aquele discurso que já acolheu, com aquele discurso que já chegou oferecendo um consolo. E aí, claramente, que se eu tenho alguém com um problema e chegou alguém com um discurso bonito, dizendo que vai resolver de forma milagrosa, e aí chegou um outro depois, dizendo que não é possível fazer assim, por isso, por isso e por isso, por mais que você mostre por A mais B, as pessoas não querem refletir, não querem raciocinar, e se fecha os ouvidos para isso. E aí, o raciocínio de quem está ouvindo não é mais um raciocínio escrutinador, é de torcida. Não é que eu não concordo com o que você fala. É que eu não estou nem aí para o que você está falando, pelo simples fato de que a minha torcida é para que isso aqui é o raciocínio esperançoso. Eu tenho esperança que isso funcione e não importa nada que fale ao contrário, porque eu já estou convencido e bloqueado para escutar tudo que for contrário disso aqui. Verdade. Então, manipulação, né? E esse é a proposta, né, do discurso marqueteiro no fim das contas. Se comunicar na dor e ponto final. E aí é em cima desse discurso que tem muita gente vendendo muitos milagres, né? Esse discurso vai perpassar da religião à ciência. Infelizmente, chegou E é do na ser ciência. humano, né? O que eu sempre digo. As pessoas, quando têm preconceito, né? Por religião, por opção sexual, por cor, né? De pele, etnia, enfim, seja ela qual for, muitas vezes acusam, né? Aquela pessoa que é referência, digamos assim, na religião, o pastor ou o padre, né? Então, e é o que eu sempre digo, gente, o problema não está nos grupos, né, sociais. O problema está no ser humano. Isso é do ser humano em e todos esses lugares, né, em todos esses grupos, né, sociais. Vai existir esse tipo de situação. e aqui falando especificamente do hype, o que acontece com o hype? Existe eu vou inclusive, né, quando for alguém relevante, né, para esse cenário, eu vou propor ao DSM que coloque esse CID aí, né, que é a síndrome do falso importante, né? A síndrome do falso importante é aquela pessoa que não tem relevância nenhuma, mas na cabeça dela, ela sabe muito. Sendo que ela não tem os espaços necessários para expressar esse saber dela.
né? E ela tem a necessidade de se provar relevante o tempo inteiro. Então, como é que ela faz para tentar provar, tentar mostrar a relevância dela? Indo atrás de pessoas que são relevantes ou indo atrás de pessoas que estão começando a se consolidarem no mercado para tentar, de certa forma, denegrir aquela pessoa, para tentar, de certa forma, fazer o confronto com aquela pessoa para que ela se sobressaia. Funciona assim. Então, muitas vezes, quando fulano ou beltrano, que de fato é relevante no tema, faz um comentário ou outro, de fato pertinente, sempre chega, né, aspas, um ou outro Zé Ruela, né, que tem a formaçãozinha aqui e acolá, para tentar fazer as correções científicas, para tentar fazer as críticas construtivas ou não, né, e apontar as falhas do argumento, etc. Assim, mas quando você vai ler o que é que o cara está argumentando, não tem nada. Né? Eu já vi gente, inclusive, né, nas minhas postagens, por exemplo, vim tentando me contrariar, argumentando exatamente o que eu estava dizendo. Eu disse, cara, é uma Não, necessidade de falar que o o cara mais tá... interessante é É, isso, assim, a pessoa diz uma coisa que, tipo, contraria o que você está dizendo, e comigo acontece muito assim, de contrariar algo que eu não tô falando ali. isso Não é aí... sobre isso. Então, eu respondo a todos, É, faço questão disso. Né? E tem muitos que vêm no meu direct pedir desculpas, né, e tal. Meu Deus, realmente eu tinha entendido tipo de outra forma, eu estava pensando em outra coisa. E geralmente é o que a pessoa está vivendo no mas momento. isso aí em argumento é Ela tá chamada com isso de... tanto na mente que qualquer pessoa que toque em algum assunto, né, assim, generalizado, ela vai trazer aquilo que é algo que está doendo nela, né, que ela tem alguma revolta. E, enfim, mas assim, é muita distorção cognitiva, Isso muita aí distorção. não é nem uma distorção cognitiva, né? Isso aí Também, pelo perfil acontece, mas a é interpretação, né? A gente já conversou não, sobre isso. mas pior que isso, né? Isso é um artifício lógico, um artifício argumentativo, né? Que Isso, na também. matéria de argumentação se chama falácia do espantalho. O Uhum, que é a falácia do espantalho? É você dizer A, e aí quando vem a vez do outro argumentar em cima do A que você disse, ele não argumenta em cima do A que você disse. Ele inventa um B e fala contra o B como se você tivesse falado B, mas você falou A. isso. E aí quem está ouvindo ele cria a narrativa, Uhum, né, de que você está dizendo B, você não disse nada de B, mas ele vai criar a narrativa de que você falou de B, ele vai refutar ponto a ponto do B, todavia a sua fala não teve nada a ver com B. exatamente. Isso é falácia do espantalho. Né? E infelizmente é um artifício retórico, né, que é usado para manipulação do discurso, né? No meu caso acontece sim algumas vezes, mas graças a Deus a formação em filosofia ajuda a identificar, apontar e logo dar por encerrado esse assunto. Mas o Isso. que eu acho engraçado é quando alguém, por exemplo, eu digo que A é A, aí o cara vem discordar de mim e diz, não, A é A. Eu digo, sim. Mas eu tô dizendo que A é A. Sim. Eu digo, sim, o quê? Então, assim, Pois é. é hilário, E né? muitas vezes só para ter a necessidade de confrontar o outro, de depreciar, né? Enfim, de causar mesmo, né? Um movimento de conturbação, assim. E tem meu, gente que parece que só vive disso. Eu acho que, não sei, se vive no ócio e parece que passa o dia na internet e a missão deles de vida, o ideal de vida, o sentido da vida deles é fazer isso. É ficar de página em página, conturbando tentando provar relevância, isso, né? os E isso conteúdos, principalmente quando a gente traz conteúdos que são realmente de peso, sabe? Eu é vejo um que transtorno, né? O impacta transtorno do falso e a importante. pessoa não aceita, muitas vezes, ver você ali naquela posição. É. É terrível. Mas É enfim, terrível, né? A gente vê. E bem-vindo. por isso, né, pensando nessas questões extremamente conflituosas e muitas vezes desastrosas para quem vai perder tempo recebendo as informações necessárias dessa forma deturpada, foi que a gente pensou em trazer, né, a cara do Pode Integrar com esse objetivo.
E assim, eu acredito que ao longo de todos os convidados que a gente trouxe, né, temas relacionados à aba, à questão condominial, né, a problemática, advogado, político. Então, e principalmente a gente abordando essas questões de políticas públicas, que eu acho que hoje é um dos maiores desafios dos direitos, né, principalmente dos autistas, e a gente sabe que está começando a caminhar agora, e fora os outros CIDs, né, as outras hipóteses diagnósticas, e tudo isso, a gente sabe que a gente tem um trabalho aí, assim, bastante árduo, porque a gente disseminar conhecimento não é fácil, ainda mais quando a gente encontra essas barreiras, né? Mas Bem-vinda, cada vez mais que a gente se posiciona, a gente sabe que a gente vai quebrando isso aí, sabe, com propriedade, e vamos colher esses frutos, né? bem-vinda ao mundo da internet. Pois é. O mundo da Eu já, internet, já fui muito bem recebida o mundo da internet é isso, das duas formas. não tem como fugir, né? Eu tô aí tumultuando desde 2010, do tempo do Facebook não, do Do tempo do Orkut. Orkut ainda, as comunidades de debates e tal, né? Eu já era uma criança chata, tava ali no meio, então assim, né, para mim hoje isso é brincadeira, né? É, Antes a minha mão coçava que eu tinha que responder com textão. Hoje não, hoje assim dá até preguiça de o cara ver até alguns comentários ali o outro. É importante o cara escolher bem o comentário de quem o cara vai responder, né? verdade. Porque eu sempre penso o seguinte: Fulaninho respondeu algo relevante? Não, eu não vou perder meu tempo respondendo. O fulaninho que respondeu alguma coisa relevante, ele é uma pessoa relevante? Também não. Não perco meu tempo respondendo. Se eu não tivesse nada o que fazer, talvez responderia. Mas como eu tenho geralmente algo a fazer, eu prefiro me ocupar com outras coisas. Mas, deixando os haters de lado, né? No geral, o ponto positivo, para além dos haters, são as pessoas que estão recebendo, né, esse Uhum. conteúdo, né, nas suas casas, especificamente quem tá pegando o conteúdo rápido, que são os cortes, né? Porque nem Uhum. todo mundo tem 2 horas por dia Isso. livre para poder assistir um programa completo. Ou 4 horas, se É for o co- TDAH, ou né? quatro horas. Quem assistiu, quem conseguiu assistir esse episódio, muito obrigada, né? Gratidão por isso, por Mas ter se engajado, né? Tanto. Mas enfim, esse público, né, que é o nosso principal interesse em levar informação para eles, né? Porque tem muitos pais, muitas mães, muitas pessoas típicas, né, os chamados afegões médios, né, o cidadão médio em forma geral, né, que muitas vezes estão na periferia da discussão, que precisam ser integrados a elas, mas que infelizmente não têm os meios, não têm os acessos e as informações muitas vezes não chegam até lá porque não tem quem propague, né? E geralmente quem propaga é um círculo muito restrito que fala geralmente para uma bolha e é uma bolha que geralmente não se comunica, né, Sim. com a periferia da coisa, né? E geralmente quando eu digo a bolha é aquela que fala que é de intelectual para intelectual e só compreende quem for intelectual, quem não for dá licença, né? E isso infelizmente é um pecado muito grande porque o pai do paciente que está ouvindo, muitas vezes não tem uma formação em pedagogia, em psicologia, é só um dono de casa, um dono de casa, né, que se muito pouco terminou o ensino fundamental, o ensino médio completo, sabe? E que também precisa, em certo sentido, em certo não, em todos os sentidos, ter acesso à informação. E a Isso. informação tem que chegar lá, né? Os Muitas pais. vezes já tem a sua rotina, como hoje é comum, né? O perfil do, do casal, né? Brasileiro, principalmente. Pai Essa trabalha, mas correria, o fica em pai, casa. enfim. Mas muitos também, os dois, né? Trabalham e a rotina é intensa, só chega em casa à noite, esse corre-corre para levar para terapia. Então, isso impossibilita bastante. Mas a gente tem muitos pais aí que conseguem administrar bem, mesmo essa rotina sendo intensa, com tantas demandas, né, tantas obrigações, e eles conseguem aí se destacar, se inscrevendo em cursos de boa referência, né, online, nos buscam bastante para poder
ter as orientações necessárias. A gente também, quando identifica, né, a necessidade, a gente também se posiciona, elabora um formato para poder atender às necessidades, né, desses pais, mas exatamente nessa questão, né, nessa rotina do dia a dia. E pensando nisso, né, que a gente também decidiu estar aqui trazendo para vocês esses Eu conteúdos. acho que a principal razão, né, acho que a gente já discutia isso lá de trás, a principal razão de fato foi essa, né, porque olhando para o entorno, né, sempre via ali um ou outra se levantando para falar besteira. E aí não vai adiantar estar reclamando de quem tá falando besteira, né? Verdade. A forma que se tem para calar a boca de quem tá falando mentira é começar a falar a verdade É. e não ficar reclamando de quem tá falando Até as porque se a gente mentiras. pensar em análise do comportamento, se a gente vai tá falando, né, enfim, primeiro que eticamente e enquanto vivência mesmo assim, né, de um ser humano é perda de tempo, mas a gente reforça o comportamento, né? Se ficar tipo, combatendo. E quando você se posiciona trazendo outro cenário, você dá a oportunidade do público enxergar esses dois caminhos, né? Esses dois cenários e poder ter a opção de escolha do que é que eles querem. E, de fato, agora, descobrindo o que é fidedigno, optar por seguir uma jornada diferente com seu filho. Ou não, né? Mesmo ciente, decidir permanecer no outro caminho, porque é do ser humano. É porque Né? assim, Cada um funciona da sua forma, e só que a gente tem que estar aqui, tem que fazer o nosso papel, né? Por isso que eu falei da importância, assim, que foi para mim decidir iniciar o programa com essa autorresponsabilidade e propagar aquilo que realmente é necessário, né? e pegando o conceito dialético, né, de Hegel, por exemplo, uma tese ela só pode ser confrontada com antítese, né? Ou com Uhum, antitese, como queiram alguns chamar, uhum. né? Então é preciso fazer o contraponto, né? É preciso se colocar no contraditório para mostrar para as pessoas que existe luz no fim do túnel. E eu não estou aqui dizendo que nós somos, né, luz no fim do túnel. Eu não tenho essa pretensão de dizer isso. Mas em um mundo Na verdade, a gente está fazendo a nossa parte, é, né? Aquele ditado que diz uma andorinha só não faz verão, pouco importa se a gente vai conquistar o verão ou não. desde que voe, Mas, né? então Então, a gente assim, está ali fazendo o movimento acontecer, que quem sabe daqui a pouco é, realmente trazer o que a gente preconiza, né? Que haja um engajamento, que as pessoas abram os olhos e a gente comece a perceber, né? A gente já vem percebendo isso, mas com certeza a gente se mantendo, investindo e fazendo a coisa acontecer, cada vez mais a gente vai ter um público, né, mais maduro, eh, realmente no sentido de conhecimento e de decisões, né, a serem tomadas e de compreender muitas vezes também agora a atuação uma profissional. curiosidade minha. O podcast ele influenciou a fazer psicologia ou não passou por aqui a decisão? Não, a psicologia, né, ela começou a surgir para mim quando eu comecei a ter contato com o supervisor ABA. Sim. E aí eu vi a importância, né, dessa organização, desse direcionamento, de um trabalho mais objetivo, os resultados incríveis, né, que eu pude começar a obter com os meus pacientes logo no início da formação. E eu comecei a aprender também a desenvolver o manejo com as famílias, né, pela experiência, aquilo que a gente vai adquirindo ao longo do dia. E eu acredito que por perfil também. E eu fui percebendo, assim, que eu tinha muita essa facilidade, assim, tinha muito, né. Eu sentia, eu me sentia realizada em fazer isso. E os pais também me davam esse feedback positivo nesse sentido. Muitos até, assim, quando eu tinha que ser mais firme, né, diziam assim: "Eu gosto de você porque você sabe puxar minhas orelhas". Então, assim, chegava com respeito, né, com a família e tudo, mas trazendo para a realidade. E também vamos separar as coisas. Me posicionando: "Ó, o meu trabalho é até aqui,
vocês, quanto pais, têm que assumir o papel de vocês, não sou eu que vou assumir, porque muitas vezes as famílias acham que o terapeuta vai fazer o milagre, né? Que a gente lá na clínica, tipo, não, você é a dona, você vai resolver tudo, você tem que fazer. Mas muita coisa envolve a parte da família e eles não conseguem discernir isso. A psicoeducação, né? Então, assim, eu fui tendo essas vivências, fui fazendo alguns cursos de capacitação, assim, de formação, né, na área da psicologia. Fui me capacitando também para compreender cada vez mais o funcionamento do outro. E isso foi me despertando um interesse. E quando eu conversava com pessoas, também no dia a dia, assim, não tinha nada a ver com trabalho. Eu acabava de. Tô com uma amiga e acabava de conhecer uma amiga dela. E aí, no meio da conversa, eu lá me expressando, você é psicóloga, não é? Eu, não. Você é psicóloga, né? Então, onde eu passo, até tipo, chegar numa loja, começar a comprar alguma coisa e só o fato de eu falar, muitas vezes não tem nada a ver com o tema. Não sei se o tom de voz, a forma de gesticular, a linguagem, né, que a gente passa, assim, a impressão para o outro, muita gente. Então, isso passou a se tornar muito frequente. E aí eu comecei, se somou ao desejo que eu já tinha. Então, eu sempre dizia para mim, tipo, há vários anos, assim, um dia eu faço psicologia, um dia eu faço. Mas a minha rotina não me permitia. Então, hoje eu já consigo fazer, né, ter essa possibilidade. E aí foi quando a gente começou a conversar, né, sobre a psicologia. Você também, né, compartilhou aí comigo a sua experiência. Você pode também expor aqui o seu desejo pela psicologia. E a gente começou a conversar juntos e eu achei que seria interessante também a gente ter essa experiência juntos, né? E foi quando nós tomamos a decisão e já passamos aí pelo primeiro Primeiro semestre, período. né? O primeiro período, graças a Deus. É, E tá dando certo. a psicologia sempre foi aquela minha prima distante, sabe? Mas que aos poucos foi começando a ter aproximação, né? De eu iniciar a minha vida acadêmica, eu era um leitor ávido, né? De temas relacionados. Uma convidada aqui de honra. Gente, vamos pegar ela aí. A menina. Ela esteve com a gente no primeiro programa e hoje está aqui também para Rasgando desejar um papel feliz embaixo. ano novo para você. Saber se o Natal deu tudo certo, em família, né? É aqui, ó. Vem aqui, Amiguinha da Putiva. minha Melody. Essa é a Dodó, gente. Olha o dengo, olha o dengo, olha o dengo. Fazer aqui com você na mesa. Sim, enfim, em relação à psicologia, como eu ia dizendo, é a minha prima distante, né? Mas que a gente foi ao longo do tempo se aproximando, porque antes, né, de começar a minha vida acadêmica, eu tinha uma relação próxima com a psicologia que se iniciou com Augusto Cury, né? O primeiro livro que eu li dele, acho que é ano de 2005, 2006, não lembro bem, foi Você é Insubstituível, né? Então, dali começou meu hiperfoco dentro da psicologia, né? E seguiu-se durante toda a minha adolescência, né? Tudo que era de Cury eu lia, né? Até que eu cheguei na tese dele, doutorado, que era sobre inteligência multifocal, né? E chegou então a sonhada hora de fazer o PSS, né? No caso, o Enem, já era o Enem. E aí, quando eu fui finalmente fazer o Enem, eu peguei minha pontuação e eu fiquei na dúvida, né? Qual opção colocaria? Porque eu poderia colocar duas opções. E eu coloquei, né, para filosofia e para psicologia. Para filosofia eu coloquei porque eu também gostava muito de filosofia, né? Na escola, a filosofia e eu, né, era o meu refúgio, né? Dos zeros que eu tirava na matemática, eu tirava 10 em filosofia, né? Eu gostava bastante da filosofia. E quando eu comecei a pesquisar para entender qual seria a relevância da psicologia, da filosofia para a psicologia, eu vi que
daria jogo, né, eu fazer filosofia. E aí eu fui fazer filosofia, fiz filosofia, mas a coisa foi mudando durante o tempo de graduação, né? Porque eu comecei a graduação em filosofia pensando em fazer um alinhamento mais próximo com a psicologia, mas durante o curso a coisa saiu do cenário, né? Eu saí de uma filosofia voltada para uma psicologia, acabei entrando numa filosofia voltada para uma teologia, para trabalhar as questões metafísicas sobre a existência de Deus, o debate moral, enfim, né? E aí acabou que eu me encontrei na filosofia política, né? E na filosofia política ali eu me encontrei, me aprofundei, etc., né? Comecei a fazer um trabalho até relevante, eu posso dizer, dentro do campo filosófico, voltado à filosofia política, especificamente voltado ao liberalismo político, né? E isso dentro de um curso de filosofia não é algo tão comum de se ver, né? Um estudante de filosofia na graduação em universidade pública, estudando e, eu não vou dizer militando, mas desenvolvendo um trabalho relevante dentro da filosofia política, voltado para o liberalismo. E aí passou o tempo, eu saí da filosofia, né? Comecei a fazer a minha vida fora. E o tema psicologia foi voltando. Por quê? Porque a filosofia política foi puxando isso de volta, né? Especificamente por conta do debate a respeito do liberalismo. Eu comecei a voltar para o ponto base, que é a discussão acerca do indivíduo. O que é esse indivíduo? O que é esse homem? O que constitui esse homem? Quais são as questões pertinentes a essa vivência? E isso tudo eu comecei a rediscutir. Comecei a me reaprofundar, etc. E foi voltando o meu interesse na formação em psicologia. Esse foi um dos meus interesses também, né? De me realizar e estudar sobre o comportamento humano, sobre o que ele pensa, sobre o que ele faz. Sendo que assim, diferente da grande maioria dos meus colegas da psicologia, meu interesse em estudar psicologia não é para atender clinicamente. O meu interesse é o interesse filosófico. É o de estudar por estudar, né? E esse não, como é que se diz? Desmerecendo quem estuda para uma finalidade profissional, né? Mas o estudar por estudar ou estudar descompromissado, ele é mais prazeroso porque você estuda se divertindo, você estuda sem a obrigação de decorar A, B ou C, né, para tirar 10 na prova. Tanto que se tem uma coisa que eu não me interesso é com pontuação de prova, porque eu não pretendo fazer disso a minha vida. Eu pretendo fazer disso meus estudos, né? De estudar realmente sem aquele compromisso, né? Sem ter aquela obrigação de performar bem, né? Para fechar o meu boletim, né? Do semestre. Não me interessa por isso. Meu interesse é estudar, é pegar a teoria X, cruzar com o autor Y, puxar com o autor B e passeando pela discussão, porque a discussão é vasta, é profunda e é divertida, né? Então, o meu interesse é pela diversão, né? Como um bom TDAH, né, que gosta do reforço imediato, né, que gosta do Que a prazer, gente precisa ponderar, tratar, que gosta reabilitar. do prazer. O meu interesse é por essa investigação, porque é prazeroso você pegar, o cara fala muito bem aqui, Aquilo né? fazer o sentido, né, no cruzamento, realmente. A ideia é essa. E isso é a gente desenvolver todo esse conhecimento macro, né? Sim. E ter um posicionamento. Eu quero agora fazer uma pergunta para você, né? Faça Como é que foi duas. também para você iniciar o programa comigo, né? Que primeiro eu iniciei sozinha e aí a gente foi vendo, né, a necessidade de ter um co-host. E como a ideia foi dele, né? A gente sempre discute as coisas juntos, né? Os temas, ele quem cria e me pergunta a minha opinião. Algumas vezes eu também, né, dou algumas ideias. E aí, alguns momentos eu adoeci, ele precisou tomar, alguém tinha que tomar a frente, né? Eu pensei em suspender o programa por um tempo.
Mas aí a gente tomou a decisão de manter os nossos convidados de honra, que são vocês, né, sem serem prejudicados, né? E a ideia, né, que a gente teve, enfim, construir algo e depois parar. E aí foi quando ele assumiu e a gente acabou continuando aqui, né? Eu posso falar mesmo? Pode. Posso Não mesmo? precisava fazer a introdução, Mas eu querido. posso falar mesmo? Pode. Então, né? Trazendo à memória aquilo que traz um desconforto. O ponto-chave, né, de a gente não ter iniciado juntos É. foi o fato de você sempre deixar claro que não confiava em mim do seu lado, porque eu era uma pessoa polêmica. Ah, tá. Verdade. É. Verdade, gente. Você é a pessoa Porque, assim, polêmica, eu sempre você fui. gosta de debate, Eu você. nunca fui essa pessoa de gostar de debate, de polêmica. Essa questão dos haters está sendo uma experiência interessante para mim, porque eu tô vendo que, tipo, precisa ouvir isso, vai, né? Precisa ler, na verdade. É. E eu, desde o E ele começo, não, ele nunca eu sempre fui da deu as briga, costas. né? Tipo, não, Eu o não vi, é não e ele sustenta o argumento dele eu e vim de uma pronto. formação em filosofia, né? Olha só, o desafio para mim. Eu era um estudante de filosofia que estudava liberalismo em uma faculdade marxista. Então, assim, eu estava acostumado a quebrar o pau, eu estava acostumado a me colocar na polêmica, discussão e sustentar, ponto, né? Assim, isso fazia parte do meu mundo, né? O debate, a discussão, etc., fazia parte da minha Isso. realidade há mais de 10 anos aí, né? E você tava com os Não, com certeza, receios. gente, o TDAH, na impulsividade, digo, Você, se tiver qualquer coisa, né? Ele, pelo fato de não ser da área de saúde, embora tenha muito conhecimento, que ele lê muito, se aprofunda muito, né, nos temas, pega as coisas muito rápida, e o dia a dia também, né, convivendo comigo, com outros profissionais lá da clínica, da Integrar, contribuiu bastante. é, Mas eu ficava você tava muito com os receosa, porque eu disse, receios. não, ele vai falar coisa que não deve, isso não Aí dá. começou a me puxar pras buchas. O que eram as buchas? Quando vinha um Era. convidado, quando vinha um convidado de um assunto que não era o seu domínio, né? Veio político, veio Político, deputado, né? advogados, Advogado, e etc. tudo eu disse, e Aí agora? você começou a Tá me puxando para colocar outros temas, né? Para os na hypes do bucha. momento que a gente ampliou, como ele falou, o tema, né? Não ficar só concentrada na saúde, assim, principalmente no TEA, mas a gente abranger todos os E outros assim, públicos. se eu for pra bucha, pra falar sobre temáticas outras, eu falo, né? Mas aí foi quando eu lhe perguntei, vai É. ser só pra apagar incêndio, né? Porque se for só pra apagar incêndio, eu vou dizer, toma aqui a mangueira e vai apagar você. E tenho aprendido muito, É, viu? e até que, Que apagar os meus incêndios, né, na minha área, é muito mais fácil. até que Mas depois se posicionar em temas que, de eu enfim, ter né, a gente sido falou usado, aqui sobre a questão dos fogos de artifício. Tá, como fonoaudióloga, eu sei os prejuízos que causam, mas e aí? é uma discussão Uma política no discussão fundo das política que contas. está sendo feita agora, né? Assim, muita coisa que está sendo abordada. Obviamente que eu fui pesquisar, mas era um tema muito mais aprofundado e quando envolvia política, era política, tipo, ao contrário dele, né? Eu sempre fui avessa à política, nunca gostei. Né? Meus pais eram envolvidos até a alma com política, então eu Não, acredito não, que isso não, fez com deixa eu que lhe corrigir. Os seus pais não eram envolvidos com política, eram envolvidos com eleição. Eleição é uma não, coisa, política é outra então, coisa. mas aí aquela questão de tema, né? De sentido, né? Ficou esse significado para mim. Então, eu nunca gostei. Nunca gostei. Quando a gente começou a namorar, né? Ele começou a falar sobre política, eu, caramba, comecei a, de certa forma, me encantar. E aí, quando veio, a gente começou a puxar pra cá de gay agora. Não, aí assim, só tava querendo me colocar nas buchas, né? Foi, Pra apagar verdade. Por incêndio e favor, me tal. ajude. Aí foi quando eu digo, peraí, deixa eu fazer aqui um protesto, né? Cheguei aqui num dia, só tinha a cadeira dela de rosto, eu digo, sabe de uma coisa, ô Herbert, bota aqui mais uma cadeira do lado.
Perguntou, e vai. aí? É agora? Aí eu, Aí venha. foi. Pronto, e de lá pra cá a coisa deu certo, né? Ficou claro que assim, eu sou um TDAH comportado, Nem tanto. nem tanto. De Às vez vezes em quando a gente o escapola. filtro falha, né? Mas assim, o que fica Aí a é, gente vai regulando assim. é que tem sido também uma experiência significativa. Na verdade, com o podcast, eu estou, que era uma coisa que eu sempre dizia, eu estou voltando a fazer o que eu sempre fiz lá atrás, né? Porque antes de cair de paraquedas, né, entre aspas, no mundo que me tirou do eixo, né, me tirou da minha rota, que foi o mundo das lutas especificamente, que eu trabalhei durante uns 4 anos mais ou menos, né, a minha vida era ensino, a minha vida era palestra, a minha vida era dar aula, né, grupos de estudos, enfim, né, também dentro da parte de consultoria política, etc. Eu estava nesse núcleo aqui, né? Daqui a pouco eu me saio daqui e vou viver a minha vida, né, por conta própria, dentro do Muay Thai, dando aula, etc. e tal, até que estou na política, na educação, saio da educação, vou pro Muay Thai, do Muay Thai conheço a Filó, volto para cá de novo. Então, destino, né, talvez, ou não, mas assim, tem sido tranquilo, tá sendo tranquilo, né? Graças a Deus, né? Eu tenho uma habilidade que eu vou dizer que é minha de falar sobre N assuntos, né? Claro, sempre puxando para minha área, né? Que é a filosofia, mas a gente consegue passear por vários assuntos com a tranquilidade, né? Que deve ser, né? E diferente do que ela estava achando lá atrás, você não é da saúde, você, gente, calma. Saúde, em regra, é uma coisa só: leitura. E leitura, eu sou alfabetizado, eu sei ler, Hum. né? Aqui é outra discussão, viu? Então, A então, gente que é da área de saúde, a gente sabe, né, gente? Trazendo mais uma vez a questão do tema seriedade, foi uma preocupação desde o início, como profissional da saúde. A gente sabe o que é nosso, né, e o que o outro, independente da formação, pode estar propagando ou não. e Isso a assim, gente sempre teve o rapidinho, cuidado de só para colocar. diferenciar, né? De deixar, tipo, o convidado que a gente trazia dominar a temática. Se eu, como fono, né, ou conhecedora das outras áreas, pelo fato de eu ter essa experiência, né, ao longo de diversos anos aí, com a minha trajetória como profissional e com a Integrar, de entrar de alguma forma, né, para pontuar, porque isso caracteriza o podcast, que é a informalidade, né? Realmente é um bate-papo, é uma conversa entre pessoas assim de uma forma, de um modo informal, mas que tem a relevância, né? E aí eu sempre pontuei isso para ele, né? Essa temática desse cuidado, da seriedade, de não, tipo, da fala dele, por mais que ele entenda muita coisa, não expor, né, assim, temas, né, enfim, falas que são, de fato, né, de quem tem a formação. E Não, ele, mas e o ele como que, filósofo, né, um bom o que eu filósofo, sempre digo é o seguinte: consegue passear em muita a coisa minha aí. bronca eu assumo. Se eu vou entrar numa discussão, por mais que eu não seja da área, eu não vou entrar na discussão gratuitamente para fazer tumulto. A minha bronca Isso. eu assumo. Né? Se eu vou falar de TDAH, a fala é polêmica, não tem problema. A minha bronca eu assumo. E Né? isso Ele com o porque diagnóstico é alguém que estuda lugar de bastante, né? fala, digamos assim. E E tem isso competência para falar. isso por quê, né? Porque graças a Deus eu tenho leitura para isso, que é o que infelizmente falta em muitos profissionais, que é o que eu chamo o profissional do diploma e só, mas que não tem leitura, né? O cara que a leitura É, que fez foi só para fazer o TCC pois e é. passar as disciplinas, mas para continuar estudando, que precisa continuar estudando, se atualizando, infelizmente para de estudar, e aí quando vê alguém falando uma coisa
que ele não domina, acha que alguém tá falando besteira, mas não, é que o cara tá atualizado e você, infelizmente, não. E aí por isso que se assusta e diz, meu Deus, que absurdo. Claro que é um absurdo, você não Verdade. tá estudando. E agora, mais do que nunca, né, a gente cursando, né, fazendo a graduação em psicologia, vem realmente nos despertando, né, cada vez um olhar maior, assim, para essa questão. E com isso a gente pensa, né, cada vez mais do que a gente vai trazer para cá, do que a gente vai aprimorar, do que 2024 precisa, né, do ponto de vista do que a gente tem para performar o nosso programa. E aí tudo isso, né, a gente tem um prazer, né, a feliz satisfação em dizer que tem sido uma experiência muito Massa. satisfatória, muito, muito interessante, que não tem fim, né? Como o Silene falou, um assunto vai entrando dentro do outro, gente, para a gente ter noção do tanto de conhecimento, né, que a gente precisa adquirir, como um cérebro só, né, não vai dar conta, embora os estudos dizem que a gente só usa 10% do nosso cérebro, Mas isso aí é uma falácia, só você tá ciente, né? né? Mas a gente, por isso que a gente também traz os nomes, né, de cada tema para poder estar aqui contribuindo conosco, né, e com vocês. E, enfim, é isso, né? Acho que a gente Deixa tá, eu só falar desses 10%, sim, né? quer terminar polemizando. Não, mas é só para deixar claro que isso é uso Sim, de uma falácia lógica. Imagina o seguinte: alguém está dizendo, o homem só usa 10% do cérebro. Ok. Mas se isso for verdade, a pergunta é: como é que ele sabe que o homem só usa 10% do cérebro? Para alguém medir que o homem só usa 10%, implica dizer que esse alguém usou 100% para dizer que o outro só usa 10%. Logo, se ele usou 100%, não é verdade que o homem só usa 10%. e na verdade, assim, também conhecer o cérebro todo, né? Se Não, esse assim, ainda não não descobre, tem. é só um termo, né? Enfim, que a É, gente popularmente utiliza. a Mas de gente, fato a gente não usa todo. Se são não, 10, mas são 20, a gente enfim. usa todo. Acontece que tem pessoas que têm mais capacidade do que outras, né? É, Talvez o meu 100% não seja igual ao seu, mas mas aí, enfim, né? É questão de diferenciação, né? De perfil de é, habilidade, de tudo. mas o que Mas é fica isso. é um prazer enorme. A gente está aqui encerrando 2023, eu ia falar 2024. A gente está aqui encerrando 2024, né, tendo a audiência de vocês e certos de que a gente, ano que vem, teremos aqui um projeto maravilhoso, com convidados, mais uma vez, gabaritados, né, com temáticas também extremamente pertinentes. E a nossa ideia, né, não vou falar nossa ideia, a nossa ideia é vocês ficarem na expectativa de saber o que vem por aí. Pois é. Mas podem ter certeza que tudo está sendo muito bem planejado, né? Com todo o cuidado, seriedade de sempre. E pensando em vocês, nossos convidados de honra, nossos convidados mais especiais, que é para quem a gente está aqui toda semana, se colocando, se posicionando, investindo, né, em todos os sentidos, enfim, para que a gente consiga propagar a ciência de uma forma séria, de uma forma verídica, né, fidedigna e eficaz para a realidade de cada um que sempre nos ouve e está ligadinho aqui conosco. Então, o que é que a gente pede? Que vocês continuem abraçando o nosso projeto, que cada vez mais se torne relevante para cada um de vocês e que o nosso engajamento, né, possa aumentar, curtir, compartilhar, comentar, enfim. E trazer também para a gente temas que vocês gostariam de ouvir, de extrema relevância, né? Enfim, a gente trazer aqui o que de fato vai fazer sentido para a vida de vocês. Então, o que eu tenho para dizer é um feliz ano novo, que 2024 venha recheado de paz, né, de muito amor, de muita tranquilidade, de prosperidade em todos os sentidos, que a presença de Deus abençoe a família de cada um de vocês e que a gente possa se encontrar aqui mais uma vez para poder
seguir com a nossa missão, caminhando nessa jornada juntos. Então, meu muito obrigada. Gratidão a todos e até 2024.